Estes dias também são muito adoráveis. O dia quando Baba estava conosco, o dia quando Baba ainda está conosco. Versões elevadas de Bapdada. ये बाप दादा Bapdada está vendo इस क्लास में बैठे हुए que esta é a especialidade dos estudantes sentados nesta classe. और कमाल ये है E a maravilha é कि que पढ़ाई की eles तरफ estão prestando कोई atenção ao देने estudo. वाले तो आप कौन हो Então, quem são ये तो vocês? हर एक खुद जानता Cada um de है vocês conhecem-se. लेकिन देखा गया É visto que a maioria कि dos स्टूडेंट्स estudantes, os जो alunos que हाजिर है estão presentes aqui, उन्होंने मेजॉरिटी agora पढ़ने estão के शौकीन interessados em ये estudar. देख करके O pai está बाप को também भी satisfeito em ver isto. अच्छा लग रहा है पढ़ाई की तरफ Vocês अटेंशन estão prestando boa atenção ao estudo. ये रिजल्ट अच्छी है Este resultado अभी é muito bom. इसको आगे Mas बढ़ाना vocês है agora têm de progredir पढ़ाई nisto. में Vocês têm que aumentar o seu शौकीन interesse no estudo. पढ़ने में Vocês são bons em prestar atenção no estudo. देने वाले अटेंशन देने वाले अच्छे Vocês são bons em prestar atenção ao estudo. जैसे Então, no resultado de hoje, के रिजल्ट में existe mais पढ़ाई वाले daqueles que ज्यादा estão estudando अब e, शौक से e eles estão अपनी estudando com पढ़ाई grande interesse. पढ़ रहे Existe um grande número. संख्या भी अधिक है तो देखा गया Foi visto que aqueles que estão पढ़ाई estudando आने वाला têm um grande वो भी interesse. रुचि वाले हैं और टीचर भी O professor também पढ़ाने के é muito interessado em ensinar. वो भी हमें Ele também समझते हैं entende, a कि maioria, स्टूडेंट de que os ज्यादा estudantes não deveriam पढ़ने falhar के devido a qualquer razão. फेल हो या कम मार्क्स लेवे ये भी कम है Deixe que eles não recebam इसलिए menos notas. पढ़ाई Deixe que का eles, फल लिया todos aqui receberam o fruto do seu और estudo. पढ़ाई का फल लेने Todos वाले vocês são aqueles que reivindicam o fruto do estudo. अभी तक E isto बैठे हैं नहीं तो आधा é por क्लास तो isso que चला vocês जाता estão sentados aqui até agora. Se não, de outra forma, metade da sala teria partido. रुचि की बात होती है É uma पढ़ाई questão में de रुचि होना interesse. Se há interesse तो no estudo, छोड़ना बहुत बुरा लगता então है
लेकिन Então देखा parece muito गया ruim parar de estudar. Então, baseado no फिर भी resultado, foi visto रिजल्ट que में a classe ये जो que कहा veio है इसमें रिजल्ट aqui अनुसार tem um bom interesse no रुचि है estudo. पढ़ाई ताली बजाओ Vocês podem aplaudir. पढ़ाई की तरफ अटेंशन Congratulações por prestar atenção ao दिल की estudo, बधाई porque todos vocês são estudantes. Filhos, eu estou sempre com vocês. Shanti, os sinais Avyakti, misericordiosos e doadores. Seja simples e se torne um exemplo. O sinal de uma alma número um é que em cada tarefa elevada, ela se considerará ser um instrumento, ser um exemplo, a fim de tornar as coisas fáceis para os outros. Se enquanto sendo um doador existir uma oscilação de novo e de novo, então o que está quebrado não pode ser chamado de completo. Você tem muito conhecimento, vocês têm muito conhecimento, mas agora deixem que as virtudes emerjam, sejam um exemplo para se tornar completos com todas as virtudes e tornar outros assim também. Om Shanti, bem-vindos ao Avyakti Parivar, hoje é o 14º dia, misericordiosos e doadores, seja simples e tornem-se um exemplo. Agora ouviremos Mohini Didi. Shanti. Om Shanti, Today, hoje so interesting to hear foi tão interessante ouvir Baba's appreciation Baba apreciando that we are very good in que studies. nós somos muito bons nos In the estudos. Lokik also, a No father and mundo mother, Locke, que um pai when they e uma will see a mãe, child quando studying, eles they feel veem very os happy. filhos estudando, eles se sentem So muito our father felizes. Então, nosso is also my pai teacher. também é o nosso So professor. Baba said Então, everyone has Baba lot of está interest, and dizendo que todos têm muito interesse. because of that you Por stay causa placid and disso, right, many otherwise leave. então, eles permanecem So muito Baba is leves appreciating e our sábios. Então, Baba está interest in apreciando o nosso study, interesse em but also estudar, reminded us mas that we também nos should increase relembrando que our nós deveríamos interest, aumentar o nosso interesse, because everything in the life is porque based tudo na on the study. vida é baseado nos estudos. When I was Quando eu era, seeing Nirvairbhai, when Baba came, quando eu vim I em always Verbai, look at quando Baba vinha, eu that sempre, he is a example, eu sempre pensava que ele era um exemplo. and his main energy E a principal energia comes dele, from a força love for vinha yagya. do amor dele pela Yagya. That through this body E I have to serve através desse yagya. corpo eu tenho que servir a Yagya. He had been with Baba for so many Nós years, estamos com Baba por tantos and he anos gave e ele kind of farewell deu to tipo de all daddies. despedida a todas as But dades. he, whenever we talk about any daddy, he becomes Quando very emotional. Baba quer que nós falemos de saying qualquer what dado, ele se they did, torna tão how much emocionado. they did for Yagya, the Elas fizeram pela sacrifice. Yagya, o sacrifício que elas But one of the tiveram example is that
Mas um dos whatever exemplos é que qualquer is the condition of the que body, seja a condição do corpo, he immediately says, ele I imediatamente diz: settle, "Ah, it's eu getting estou relief. acertando, estou me livrando", Because some porque they alguns start worrying, right? começam a se preocupar, But we have to accept mas nós whatever. temos que aceitar o que quer Everyone has a different que cada um tem as part to play. diferentes papéis para Everyone has different desempenhar, karmic accounts. cada um tem And diferentes what contas is important to kármicas, e o remember que é importante de se lembrar that Baba é que Baba makes me instrument to me torna um constantly serve. instrumento para constantemente servir. And we find that the E capacities nós of achamos que service are different. a capacidade de serviço de There cada um is é a time you diferente. can stand and cook Existe for 100 um people. existe um momento em que você conseguia ficar em pé e And then cozinhar there para is a 100 time when you pessoas, really just e do existe um momento em que você realmente Mansa tem Seva. que fazer Mansa Seva. When I see someone Quando eu vejo alguém doing, has to do a lot, fazendo e tem que fazer muito, and generally I could do a lot, então but geralmente eu I podia just say, fazer Baba, muito, mas agora eu give digo: this soul "Baba, a lot of power dê a essa so alma that muito she is poder, able to do. de forma que ela seja That is capaz de sankash. fazer". Isso é um tipo de sakash, certo? Even we looked at Mesmo Bapada's chariot quando nós today olhamos para a carruagem de Bapdada hoje, for 40 plus years. por mais de 40 anos, Baba used the chariot Baba usou essa carruagem until and even até o we final. thought that Nós is not pensamos: talking "A to us or idade não responding, está falando conosco, não está respondendo", but she stayed in the body. mas ela permaneceu no She could have corpo. said to Baba, Ela Baba, I poderia want ter to dito a go. Baba: "Baba, eu quero Baba ir", would have responded. e Baba poderia ter But respondido, her presence, mas a just presença presence, dela, simplesmente a could hold like presença that, dela em toda a was creating a Iáguia different estava feeling that criando um God is sentimento still with us. diferente de que idade ainda está Why conosco. I'm sharing this, that Por que eu estou compartilhando isso? especially these days, there are a lot Porque of challenges. nesses dias há tantos You desafios. heard we had been talking Vocês little bit of ouviram que a gente tem falado um pouco even sobre, young people, they mesmo as used to pessoas daydream jovens, like what to eles do with my life. eles pensam em tirar a Inside, própria they are vida, o very que eu fa confused. internamente eles estão muito So we confusos. are thinking, what Então kind nós of estamos pensando que tipo points or de what we pontos create ou que nós to criamos help those para souls ajudar essas to see almas, that para verem finishing body is not the end of e journey. terminar com o It's a corpo não é o learning, final da something will jornada. continue. Nós somos So eternos e create hope tudo in vai them, courage continuar, in então them. criar esperança neles, coragem It's all neles. mercy, right? Isso é tudo Every misericórdia, day certo? I get at Cada least two, three dia news. eu recebo 2 ou 3 What happening to notícias old bodies do is que one está thing, but what is acontecendo com also os happening to corpos the young velhos é uma minds, coisa, mas também com os jovens, especially anxiety, right? especialmente a ansiedade. So it's common, Então, like é because comum world situation is que such, a situação do mundo é tal, and even the vibrations, e mesmo as what pollution is, vibrações, whatever a pollution is there, poluição, qualquer poluição the que pollution of exista, sorrow, mas a poluição da tristeza, peacelessness. falta de paz. I was sharing with Eu someone that estava compartilhando com alguém que there was always some eh, exi differences existia sempre amongst the algumas family, will always be diferenças like, na família. Sempre but existirá, Baba certo? never saw that E as a Baba problem. nunca viu isso como um problema. Baba said, all right, let Baba them do. diz: "Ah, It's tudo okay. bem, deixa que Like isso today something aconteça, happened tal". and we get very Então hoje concerned alguma coisa about the acontece, a gente differences or fica any little tão big preocupado sobre conflict as and Baba would diferenças just ou smile. conflitos, e aí Baba costumava Let them simplesmente play their sorrir. part. E Baba dizia: "Deixe eles So desempenharem o papel looking at the deles". Então, situations or olhar para problems, as situações ou problemas, I think we have to eu be acho que nós temos que restorer. ser doadores.
whatever Baba has taught que us, quer que Baba nos ensinou, we share with others. nós compartilhamos com outros, Whichever virtue is required, either quaisquer embodiment. virtudes que sejam necessárias, sejam a por If purificação you say to delas. someone, have Se patience, você have diz patience, a alguém: and "Tenha that person paciência, is tenha already so much paciência", into e tension, aquela it alma já won't está help. em tanta tensão, isso não vai ajudar. But you sit Mas quietly, se você very quietly, sentar-se just be, have de patience. forma quieta e ter Those paciência, vibrations will então become essas sage. vibrações funcionarão como um I sacar. learned this from E Dadis, eu aprendi isso das Dadi Dades, Gulzar, and I Dade travel a lot with her. Guzar, eu viajei muito com Dade So Guzar. she was not much in E action, ela não era muito da and I ação, like doing it. And I e said, eu era but de Dadis, they don't fazer. know E what's aí, going on, what's supposed to do. então, Dade, eles não But sabem o que when está task will be acontecendo, over, mas quando a Dadi tarefa will era say, got concluída, it Dade done? I dizia: said, yes. "Você conseguiu fazer?" Eu disse: Then I "Sim". realized which I am Então eu realizing more, realizei that e o que what eu estou Dadi was realizando doing was mais, o giving que us strength, Dade estava fazendo, ela estava that dando whatever we poder a do, todos we will be nós. successful. Então, o que quer que façamos So haverá this doer sucesso. can be in many Então, different ways. doador pode ser de diferentes formas. Cooperation, giving helping hand, Cooperação, dar ajuda whatever you will com as mãos, know what is qualquer required, que even quer for que você yagya. saiba e que seja So necessário it's para a very, very Yáguia. interesting time now. Então, é um momento muito And that is interessante why it's so agora, e por appropriate isso theme que é tão of being um tema tão merciful and misericorde. apropriado, ser doador e misericordioso, Being merciful and ser doador misericorde. e misericordioso. And then these Então, are all examples, right? todos esses são exemplos, certo? And examples always create some Exemplos inspiration sempre in criam us. alguma inspiração em nós. Some, as recently Baba Alguns, said, recentemente, Baba this one doesn't disse: do, why should I do? "Esse não faz, então por And que there que eu are deveria some that will fazer?" say, E existem alguns que dizem: this one is doing, I can "Esse also está do. fazendo, eu também posso fazer." So while Então, doing, we make easy enquanto, for others to então, follow. ao fazer, nós tornamos fácil para outros fazerem, para Even if seguirem, you have to be incognito, mesmo se você tiver que ser but still incógnito, it's visible. mas ainda assim é visível. First, we used to say, Antes nós costumávamos dizer: doing good service, of course, it's example, fazer bom but serviço, claro que example é of um the exemplo, virtues, mas o exemplo é das virtudes. to have patience, to have Ter love, paciência, ter amor, forgiveness, perdão, double light. ter double You know, light. Baba said, you have to be Baba all diz: virtuous nós is very temos important. ser aquele com So todas as it's virtudes é because muito on a importante, spiritual path, porque no caminho we are at least espiritual almost on nós the last part estamos of our quase journey. na última parte da nossa jornada. So what we have to do, being Então, o que nós restorer, temos que we fazer? have all the Sermos virtues. doadores e termos todas as virtudes. Some of you might say, but I just Alguns de began or vocês not podem many dizer: "Ah, eu years. apenas comecei, But não estou muito há muitos you have to anos." start from Mas journey a began Yáguia, when nós Yagya temos que was come established. nós So temos que our journey começar. also began then. But Então, now a in nossa this life, jornada começou quando a Yáguia começou, mas neste depends. nascimento Like I'm depende. completing Eu 62 estou years with Yagya, completando 62 53 anos na years. Yáguia, 63 anos na I don't Yáguia. know any other life was Eu não 15-year-old sei from eu não embodiment conheço outra vida, eu estou plus aqui Baba desde and 11 anos Yagya. de idade, então Baba e So a this is Yáguia. my family. E essa é a minha família. So this love, Então commitment, esse amor, comprometimento and for Yagya and para the a family, Yáguia e a família always available. estão sempre disponíveis. And as I said, at E present, assim que como eu disse, no presente, what is important as o que é donor, importante é ser um doador to help souls to keep e courage. ajudar as almas a manterem coragem. And yesterday Baba said in E both ontem Baba message, disse no book, na keep mensagem de moving book: forward. mantenham-se Even one step is progredindo, a step, not be mesmo um wherever you are. passo Keep moving
outro passo, mantenha-se movendo à frente, mantenha-se acumulando, onde quer que você esteja, virtudes e So our poderes. homework for Então, a tomorrow, nossa lição de casa para amanhã, since morning, desde de manhã, whatever you're doing, o que quer let que me be você esteja instrument. fazendo, deixe que haja essa consciência de ser um instrumento para isso. That's number one, right? Isso Once we é asked número Dadi um, certo? Prakashmani, Uma Dadi, vez how you became nós number one? She perguntamos said, because I para did Dadi everything number one. Prakashmani, So he como said você that se I come in tornou o class número um? number one. Porque eu sempre Anything fiz has to be esforço, done, I am the one de who start. eu tenho que ser aquela que inicia Like tudo, Brahma tenho que Baba ser o número um. also, Eu, he ao would chegar sit na with aula, everyone and do all mesmo karma o Brahma yoga. Baba, ele sentava com todos e fazia karma Seeing Dadi yoga. Prakashmani had that Verdade, enthusiasm Prakashmani, ela tinha entusiasmo, o to entusiasmo just step dela, forward and do simplesmente de what dar um has to passo be à done. frente e fazer o que tem que ser And feito. these days it's very E nesses important dias é to muito do some importante service or other. fazer algum tipo de serviço ao outro. It's all right to do Lokik Tá work, take care ok of fazer family, trabalho but LOC, we have que to be tomar conta da careful. We família, shouldn't mas get temos que ser totally cuidadosos. A consumed gente by não that. não deveríamos ser tão consumidos por tudo My isso. mind is there, A intellect minha is there. mente e intelecto Every estão time lá, only that. todo momento eu estou naquilo. It's not right E because não está certo, the por quê? strength and the courage Porque a which you will força e need a will not coragem que accumulate. você precisa não será And acumulada. doing elevated action Então, always will fazer bring ações elevadas lot of sempre blessings. trará muitas bênçãos. Blessings, you blessing your Bênçãos. own self Você when se you're doing abençoa a si something mesmo elevated. quando você está fazendo alguma coisa elevada. Like someone said, listening to Assim como Murli, ouvir a Murli, reading Murli to someone ler a Murli para alguém, is nurturing the self, right? é nutrir o ser, o eu, If I can certo? nurture myself, I Eu can posso nurture others, nutrir o eu sustain também posso others. nutrir outros, sustentar outros. Yesterday when Baba came, Ontem, quando o Baba yesterday, veio, antes de so I ontem, took a little new notebook, I thought, então eu for peguei this um year, caderno novo because e eu I falei: lost it "Esse yesterday. So ano eu there vou was a very fazer young minhas sister. anotações nesse caderno". She Então said, eu you tenho uma also irmã write? nova, I said, yeah, I write too, because I'm a new eh student. você também escreve, And certo? to Eu falo explain a assim: "Eu properly, I escrevo, have eu also preciso write. estudar So she was apropriadamente". very kind of Então ela surprised. estava surpresa de como eu Yesterday when faço Baba said anotações. lot Então of quando hoje Baba diz interest in sobre ter study, muito interesse no because estudo, it's truth. porque é Every time you verdade, listen, you toda vez understand que different. você ouve, você entende de Same uma forma words, diferente as mesmas understanding different. palavras, mas o entendimento é diferente, Because truth reveals itself every porque day. a verdade se And it's revela eternal truth. e é uma So verdade every day you eterna. find a new meaning. And I Então, feel cada so dia você joyful encontra um when I significado read it. diferente. The Eu me way sinto Baba set up tão the content, alegre como describe Baba each stage of descreve Bhakti diferentes time coisas em diferentes is different. contextos. So it De says cada same momento é points. diferente. But if Os we mesmos hear it, pontos, really mas se hear it, você ouvir isso, realmente ouvir you will isso, find that every você word, every encontrará line em cada means palavra, different to todos us, os dias, coisas diferentes which para we nós, can apply. que nós podemos Right? aplicar. So just remember, Então, apenas be simple lembrar, and seja Shanti. simples e um Om exemplo. Shanti. Om Shanti. Shanti Mohini Didi, Om Shanti Mohini and Didi. Om Shanti to everyone in Om Shanti Avyakti a Parivar. todos no Avyakti Parivar. Thank you so much Muito for those obrigada words of wisdom. por essas palavras de I was sabedoria. hearing you Eu estava ouvindo você speak of the four subjects falando and how dos to keep 4 a assuntos, balance como in them. manter um And equilíbrio what I'm neles. finding, E o que Mohini eu Didi, achei is é que Mohini Didi, service is increasing. é que o serviço está aumentando. And E how do I keep a balance? It como sounds eu so posso manter inviting, um this invitation to be equilíbrio simple and to just be an entre example, ser to be carefree. ser simples, ser um However, exemplo, ser mm, despreocupado e the service demand e o and Baba said serviço there will be people demanda. lining outside the E doors. Baba So diz que haverá on uma the other hand, you fila also nas mentioned portas, that nossa porta. E você this também mencionou que sorrow a is mounting. It's like tristeza, I think you
said, está se acumulando, pollution of sorrow. a poluição da Not heard tristeza. that before. Eu nunca tinha Um, ouvido isso antes. and so again, another Então, balance de novo, um piece outro connected equilíbrio with that. em So que one more nós time, my temos question que is ser presos keeping a por isso. balance Então, minha questão é of manter um service equilíbrio entre and serviço seva, e keeping it simple and mansaseva, plain. manter simples e fácil. Baba has given such a Baba good nos picture deu tal that all four agenda subjects can be covered. que todos os That 4 assuntos this podem ser cobertos. aim should be Significa to have good que a meta Amritvela. deveria ser ter uma boa So Meritivela. times of Então, good churn, but also we are momentos remembering que Baba. nós podemos revolver, mas And também then to lembrarmos read de Baba. and to listen Então, or study ler Murli. e ouvir a So two Murli. subjects, right? Então, os Knowledge and 2 yoga. assuntos, conhecimento e And yoga. whatever service E we do, qualquer attention should be, serviço que nós it's not façamos, just to give deveria haver knowledge, atenção, que nós não estamos apenas but dando you are actually conhecimento, mas estamos imitating those virtues, somos de image of fato a Baba. imagem de That is one virtudes de dharna. conhecimento. Esse é o nosso Dharna. And then of course we are E então, serving. claro, nós But estamos even when you are servindo, not serving, but you have dharna, mas mesmo que você esteja servindo, mas se automatically você tem people are Dharna, drawn towards you. automaticamente as pessoas So são you atraídas a have to be você. very natural. Então, eu tenho que ser muito Today natural. somebody, because Hoje, recently we alguém, had this porque recentemente nós with brother tivemos Ken, com o irmão leadership, Ken, dharna based leadership, liderança baseada em was Dharna, so intense, interesting. liderança baseada em And Dharna, it was foi like tão interesting to interessante. look within the self. Então, é como se cada um tivesse que olhar That para si e to be a leader means you have to ter have um dharna. líder significa que você tem que But ter then Dharna. few Mas souls, então, like some were algumas leaving poucas today, almas, algumas estavam partindo she said, hoje. oh, I think I have Ela a lot disse: to do. I said, don't eu think sinto que eu that tenho way. muito a fazer. E aí Maybe eu you are disse: doing não it. pense assim. Talvez The você já way it esteja is fazendo isso. A said, forma como foi just be dita, little more sim, preste attention. um She pouco said, mais de yes, what atenção. happens when I have attention, I E get é isso que tension. acontece quando eu So, presto um okay, pouco be mais de tension. atenção. Eu fico tensa. And Não, if you seja feel like I natural. have really Pelo always menos have na been minha tension, vida, eu sempre when it's time to laugh, you laugh. When it's time to be permaneci assim. Quando é introverted, you momento introvert. de ter When sorrir, eu it's the sorrio. time to Quando é communicate, momento we de do. When it's comunicar, nós time for comunicamos. silence, Quando é we momento do. de So that's silêncio, nós fazemos balancing. isso. Isso é So equilíbrio, I certo? think your life is Então, eu balanced. acho que a nossa It's vida é only because equilibrada. service, Apenas que o when serviço, task quando gets a into the head, tarefa right? fica na I have cabeça, to do this, I have to do this. eu tenho que fazer isso, tenho que fazer My aquilo. training from O meu Mama treino and Didi foi Mohini com Mama e continues Didi still. Morini. Ela Don't put anything costumava in the dizer: head. não coloque nada na Just have cabeça. list what you have to do. Simplesmente faça And uma lista do at que tem que one ser time you feito do one thing, e, then second, e then a cada third. momento você vai fazendo cada But coisa. tension is in the Mas head, a right? tensão está na So cabeça, much to do. certo? To so like Tanto a students. fazer. Some students, anytime you Alguns talk to them, alunos, oh, qualquer today I momento have que a você lot of fale homework. com Today I have eles, so much to hoje eu do. tenho que fazer tanto, eu tenho que fazer Okay, tanta you lição do de it, casa. right? Ok, And that is one faça. young Mas Baba's child. existe um filho de Very babá clear. jovem, He says, acho que tem he's 11. listening to Murli Ele in ouve the Avyakti Murli, Parivar. ele está no Avyakti So Parivar. somebody asked him, when Então, you do your homework, he said, ele disse, ela I'm perguntou, sitting quando at você faz a school sua lição until de my casa? transport comes. I Então, eu finish fico my homework. sentado So when na I escola até que o come transporte chega, inside já the terminei a bed, I lição. eat, and Então, I'm depois ready eu for Avyakti descanso Parivar. um And he pouco, depois asked eu como e beautiful daí eu já estou pronto question, para said, Avyakti every Parivar. day E ele he'll pergunta perguntas revise tão and boas. send us a Todos printed os Murli dias ele that he said revisa that this. e So I nos manda think pantos that da Murli. our whole Eu life acho que is a nossa vida such a way é de that tal there are four forma subjects, que especially for us existem os 4 who we assuntos, stay at especialmente Baba's para home, nós que not going permanecemos for nas casas local de job. Baba. A gente não vai In para Kalyug, we don't go o into night trabalho life Loki also. aqui na Kaliuga. This is the first time in New Jersey for this year. Então, And the world este looks ano so é a different, primeira vez but que eu it's venho para okay, Nova fine, Jersey. O mundo going on. todo And parece tão diferente, mas tudo bem, so I está. think that we Em- have a good Então, eu balance acho que system, nós temos um bom but equilíbrio, that intellect has mas habit. desde que o intelecto tenha o Every few hábito, minutes, think of Baba or cada go in pouco silence. minuto, cada poucos minutos, Look lembre-se de peacefully. Baba, vá I lá no like the silêncio. day Eu before yesterday when gosto que antes be de seated on ontem, angelic stage. Baba disse sobre estar sentado no Be estágio seated on angélico. that stage and
estar sentado nesse estágio e então fazer. So I think you are doing it. Eu We acho que all are vocês doing estão it, fazendo isso, todos nós but estamos maybe little fazendo bit more, isso, right? mas talvez tenhamos que fazer isso Yes, um you pouco answered mais. my second Sim, question você já respondeu minha segunda because pergunta, I porque have a beautiful eu tenho experience at uma Amrapala, very experiência muito linda kind, em and Ameritivela, you de feel muita Baba leveza, você being with sente you for that Baba, day. Baba realmente está com And você naquele I'm dia. hearing you. You're saying, Então, enquanto ouvindo check in você, with Baba. I know we know this, have our little eu sei traffic que control, but I know I don't always surrender é, to that traffic eu control. sei que às vezes nem sempre eu estou I'm tão being rendida ao honest tráfego, here. controle de And tráfego. so, Estou sendo and even though honesta. Eu I posso might até sit there sentar, and eu be sento obedient, be an example, but I ao know my ser, intellect isn't surrendering to that para ser traffic um control. exemplo, mas I'm thinking of meu what I have to intelecto do. não está rendido. And so I'm hearing you also to be that angel, to Então, have that attitude of not being of this world. So thank então you. ouvir So você, actually what you do então, when de you fato, o control, que just be você peaceful, just in silence. no And controle when de you tráfego, control, many simplesmente used to mantenha-se em stop. silêncio So to e em relax, paz. É um momento de relaxar. that's the problem is Esse é o everything is in the problema, head. que Oh, that tudo I have fica to na do this, that I cabeça. have Ah, eu to tenho do que that. fazer isso, eu tenho que fazer But isso. thinking won't get it done, Mas right? pensar So não faz think acontecer, that it certo? has to be done, but why keep Ok, tem que thinking ser about feito, it? mas por que manter-se pensando That's nisso? the kind of habit which we need to Esse é um tipo de change, habit of hábito que nós precisamos mudar. developing our intellect for. Well, Didi, you are such an Ok, example Didi, for você é us. tal exemplo para nós, You know, realmente. just with the Avyakti Parivar, you wouldn't know that you have all these other responsibilities. And Com a it's Vyakti just not Parivari, local, você it's tem global. tantas responsabilidades So you're globais light and e você é tão leve, really clear. So realmente thank you. clara. Então, muito obrigada. I think one of the things that Eu acho que perhaps uma das might coisas que pull the talvez intellect and possa in being an puxar o example, intelecto em sermos um and I exemplo, loved the topic e eu 2 years ago amei o about tópico giving de cooperation by not judging alguns dias others. atrás, de dar a And I'm really cooperação, de não trying to not, julgar outros. E eu realmente have estou an attitude to tentado judge. a But ter you uma see someone não ter uma sitting there atitude who de knows, and they're juiz. so concerned and wrapped up Mas in other eu, people's sanskars. mas eu And vejo que I algumas try to correct them pessoas ainda when they assim feel envolvem feeling os sanskaras hurt, dos outros. you E eu know, tento or corrigi-los e feeling então eles se sympathized sentem for, or magoados that I'm cooperating with them. ou se So, sentem and then I assim would be agradecidos de eu correcting estar them. I wouldn't cooperando be an com eles. example either if I Então, had se eu that ficar attitude towards corrigindo os them. outros, eu So também I não vou just ser um detach, exemplo. but I Então, can simplesmente tell eu I'm getting desapego e pulled into posso that vortex of dizer ways. que às vezes eu me fico So how presa um does pouco one, nesse in with others, inútil. in serving with Então, others, enquanto how do I servindo not outros, trabalhando com outros, como let go of being a não teacher for others deixar sometimes? de ser um professor às vezes para os I guess I'm not outros? feeling that being an example is enough. Eu não I don't sei know se what I'm ser um missing. exemplo I é might be. suficiente. Eu não sei se eu estou I'm not, faltando nisso. I guess, Eu agreeing não with them. I estou just keep concordando silent com eles, eu and I just say, simplesmente me yes, it mantenho must be difficult. That's about as quieta. far as I can go. Ah, isso deve ser But difícil, I e por find isso it que está acontecendo. that Mas it eu would pull acho my intellect, as you can que isso hear. vai. I'm kind of going in circles with this. So Eu how estou to meio let que that indo em go, círculos that com isso. concern for your Mas, colleagues, that they're então, getting tripped up. Look, como não ter like essa Daddy Janki, preocupação com os the last outros que part estão I presos em algumas. will answer. Então, Daddy Janki said, Dadi Junk if you have diz: any se feelings or você tem reaction, qualquer sentimentos this ou is not right, or reações, isso you não have está feelings, correto. right? Você tem So when you have sentimentos, certo? those Então, feelings quando and você you tem say esses something sentimentos e which você is diz hit alguma others, coisa, isso vai but if you solve machucar it with outros. feelings Mas se você and you do it resolve os through seus consciousness, sentimentos with e vem love, a eles com a consciência da then alma e when com you say amor, something, então quando você diz it's not alguma you're coisa, responding não to é or que você está correcting someone, respondendo ou but you are saying corrigindo, what is right. você está dizendo o que é But at certo, the right time in a right way. mas na hora But certa e da that will forma stay with certa. me. Então, The isso teachings are permaneceu sensitive comigo. Se about você something. é muito sensível Some sobre like alguma everything coisa, clean, some like everything, some alguns gostam de muita everyone coisa have muito different. limpa, cada um é So diferente. it's all right.
another Então one tudo doesn't. bem, cada We um want that faz everyone isso. accepts Mas se a certain gente quer que principles. todos aceitem certos Only way first princípios, is remove your feelings for então, primeira coisa, remova so esses that your feelings sentimentos. of Eu não deveria negativity dizer sentimentos ruins, mas create good reação, chat né? amongst yourself. Então, tenha uma boa conversa Create an entre vocês. environment where Crie um everyone ambiente em feels que todos participated, sintam-se everyone feels safe, parte, and todos se then sintam you say something. seguros, e então And dizer I find alguma one thing coisa. very important these Então, days uma to coisa muito create a importante hoje spiritual em dia relationship. é criar um I relacionamento always ask espiritual. those who Eu are two, three sempre members, peço did you àqueles even que even 2, repeat one or two point of 3 knowledge? They que told me we sit vivem on phone, we juntos, always vocês listen. I said it's compartilharam important to conhecimento, create a 3, 2 spiritual pontos. relationship. Então, é importante We have manter it um our mind, relacionamento espiritual. but by Nós having temos na such nossa cabeça, mas conversation, ter uma conversa this kind of espiritual different é um relationship tipo gets de created. relacionamento And I think that diferente que é helps us criado. to E isso say nos what we want to ajuda say. a That is a why dizer o que nós temos que there dizer, was e a por time, even isso now we should tinha um do, tempo, mas mesmo whenever agora a there gente is a deveria meeting, to have ter. Quando quer proper que haja um remembrance of encontro, Baba, uma reunião, that deixe que everyone come haja out uma with lembrança de their Baba, para que getting todos intellect or good intellect or deixem not good que venham intellect. com um And when intelecto that is done spiritually, bom. Então, then e there quando is isso é no, feito de there uma forma won't be much espiritual, reactions. então haverá So menos that's some of the reações. principles Então, esse é um dos to create that princípios spiritual para relationship criar is very important to relacionamentos each other. espirituais. É muito So importante all the nós criarmos isso differences uns com or os outros. Então, todas whatever as is there, diferenças ou lot qualquer can coisa que be said here exista, and some can be tudo discussed. pode ser, ah, desa tudo pode Yes, desaparecer ou a gente we hit the consegue target. Thank you conversar. so much, Didi. Então, na meta. Thank you, Obrigada, Baba. Didi. Estou aqui na Looking meta. for a Obrigada, meeting Didi. time. Então, Yes. obrigada por Okay. fazer, criar esse tempo para estar aqui. Shanti. And so our homework, Então, nossa lição let's de be a casa, bestower. ser Be simple misericordioso e and become doador. a sampler. Ser simples The e se sign tornar um of a number exemplo. one O soul sinal de uma is alma that in número 1 every é que elevated em cada task, tarefa he will elevada, consider himself ele se considerar to be a ser um sample instrumento in e ser order um to make things exemplo a simple fim de for tornar as others. coisas simples para os outros. If whilst being a E bestower, enquanto sendo um there is a break doador, again and houver again, then oscilação, that which is né, broken cannot é be uma called quebra, então complete. o que está quebrado You não have a pode ser lot of chamado de knowledge, completo. Vocês but têm muito now conhecimento, mas let the agora virtues deixe que as emerge. virtudes emerjam. Be an example Seja um and become exemplo e complete tornem-se with all completos com todas virtues, as and to make virtudes others e this tornem outros also. assim também. Om Shanti. Shanti. And Misericordiosos e doadores. Be simple Seja and simples become e tornem-se um a exemplo. sample. The sign of a number O one sinal de uma alma número 1 is that in every é que em elevated task, cada tarefa consider elevada yourself to be an ela example, se to be sentirá a como um sample instrumento in order para ser to um make it exemplo a simple fim de for tornar as coisas others. simples para os outros. If whilst being a E bestower, enquanto sendo um there doador, is a break existir again and uma again, quebra, uma then oscilação that de novo which e is de broken novo, então o que cannot be está called quebrado não pode ser complete. chamado completo. You have a lot of knowledge, Vocês but têm muito now let the conhecimento, mas virtues agora emerge. deixem que as virtudes emerjam. Be an example Ser um to exemplo become complete de se with tornar all completo com virtues todas as and to virtudes make e others tornar outros this also. assim também. रहमदिल दातापन सिम
simple bano. Misericordiosos e doadores. Sejam simples e doadores. O sinal de uma alma número 1 é que em cada tarefa elevada, ele se considera como um instrumento, ser um exemplo para tornar as coisas simples para os outros. अगर बीच-बीच में E enquanto sendo um doador, houver uma quebra de novo e de novo, então essa está quebrado, não pode ser chamado de completo. Vocês têm muito conhecimento, mas agora deixe que as virtudes emerjam. Sejam um exemplo de serem completos com todas as virtudes e tornar outros assim também. Om Shanti.